Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 1, verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Irmãos, nós estamos compartilhando uma série de mensagens sobre a vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o fundamento da igreja. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, que não se pode pôr outro fundamento, o qual é Jesus Cristo. Ele diz, cada um veja como edifica sobre esse fundamento. Semana passada, o Isa compartilhava um pouco sobre essa mensagem de Cristo e este crucificado. E como falar o Evangelho é a resposta para todos os dilemas da vida. Jesus Cristo é a própria verdade. Essa foi uma questão que Pilatos perguntou para ele no seu julgamento. O que é a verdade? E ele mesmo é a resposta para tudo isso, como diz João capítulo 14, verso 6, onde ele diz, em verdade te digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em Jesus nós encontramos o centro de coerência e convergência de todas as coisas. E é por isso que nós temos lidado com esse tema tão importante. É o mistério de Deus, Cristo, aquilo que ocupa o coração do Pai, o seu próprio Filho. Aquele que estava no seio do Pai, e como diz João 1,14, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós, na última vez que estivemos juntos, nós falamos um pouco da concepção virginal do nosso Senhor Jesus, este grande milagre. E o que essas coisas tinham a ver conosco. A partir desse momento, então, irmãos, nós começamos a ver várias cenas em torno da concepção, do nascimento, dos primeiros dias, daquele período primeiro da vida do Senhor Jesus. E dos evangelistas que mais se ocupam com isso é o evangelista Lucas. Nós falamos com que precisão Lucas escreveu o seu evangelho, o seu primeiro tratado, a Teófilo, o seu segundo tratado, no livro de Atos, para que aquele homem que era instruído por ele pudesse ter plena certeza das verdades em que ele tinha sido instruído. Ele falou que aquele relato que ele estava apresentando veio de testemunhas oculares e ministros da palavra. E Lucas registra várias cenas em torno do nascimento, da concepção, dos primeiros dias e anos de nosso Senhor Jesus. E aqui parece que nós começamos a ver algumas canções de louvor, apresentadas por diversos personagens, por Zacarias, por Isabel, por Maria, pelos pastores e anjos, depois por Simeão, que toma o Senhor Jesus nos braços e diz o quê?
Senhor, já podes despedir agora teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Também nós temos Ana, a profetisa. Depois nós temos aqueles homens que vieram do Oriente ao longe para adorarem o recém-nascido rei dos judeus, o menino Jesus. E Lucas ainda depois registra aquela cena de ele entre os doutores com 12 anos. E aqui nós temos o cântico de Maria, irmãos. Um salmo de Maria. Aquilo que é chamado na história da igreja de magnificar. E nós precisamos entender bem sobre isso. Imagine que você fosse autorizado a escrever uma biografia sua. Seria uma autobiografia. O que você registraria nela? Será que você registraria os seus grandes feitos? Ou você, com toda sinceridade e coerência, registraria também seus erros, suas faltas, aquilo que você fez de errado? Essa questão é uma questão bem importante, porque a palavra de Deus, irmãos, ela nunca deixou de deixar o registro dos pecados dos grandes homens de Deus. Ela falou dos pecados de Abraão, falou dos pecados de Isaac, falou dos pecados de Jacó, de José, falou dos pecados de Moisés, de Josué, de Davi, de Salomão, de todos aqueles personagens que nós admiramos do Antigo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia está tratando da verdade, da realidade das coisas. Então ela manifesta a natureza humana como ela é. Pecadora, falha, necessitada de Deus, da misericórdia de Deus, caída em si mesma, totalmente dependente de Deus, incapaz de se salvar. Essa é a natureza humana e a Bíblia revela a realidade do pecado. Como nós lemos, por exemplo, aquele retrato de Romanos capítulo 3, do verso 9 até o verso 20. Paulo diz que se conclui, ele falando dele como judeu, temos nós qualquer vantagem como judeus? Ele diz, de forma nenhuma. E ele diz, já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E ele começa a fazer uma citação de vários textos da Bíblia. Porque não há justo, como diz a Escritura, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles urge engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, Paulo diz, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a realidade do homem sem Deus. Essa é a sua realidade, a minha realidade sem Deus. Mas o que se nota ao longo da história, irmãos, é que até mesmo na vida dos santos que já viveram nessa terra, nossos irmãos em Cristo, seus biógrafos não foram justos com eles, porque descreveram somente os grandes feitos deles, né? Faltou as falhas deles. Quem sabe muitos desses biógrafos vão ter que dar conta no céu diante de Spurgeon, Calvino, Lutero, tantos homens de Deus do passado, tantos santos do passado, porque quando escreveram sobre eles, escreveram só seus grandes feitos. E todo ser humano tem falhas e dificuldades. Somente há um que sua biografia está descrita nos 4 evangelhos, que é o homem perfeito. 100% Deus, 100% homem. Dele não há falha nenhuma. Na sua boca jamais houve dano. Não havia dolo nele. Não havia pecado. Ele era incapaz de fazer o mal. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. O único personagem totalmente isento de pecado. Todos os outros careciam de um Salvador. Então, não diferente dos outros, essa donzela Maria teve a sua biografia deturpada ao longo da história. Infelizmente. Talvez para salvaguardá-la de alguma coisa. Na verdade, quando nós lemos as Escrituras, nós temos um relato bem claro sobre ela. Até Marcos relata um momento de dificuldade em sua vida, onde a Bíblia diz que os parentes de Jesus, vendo os feitos que ele fazia,
saíram para prendê-lo, né? Porque diziam, está fora de si. Depois o texto segue dizendo, diz que Jesus estava numa sala com outras pessoas e vieram e disseram, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Os irmãos lembram disso, irmãos? Marcos capítulo 3, a partir do verso 20, até o verso 35. Os irmãos que quiserem ler depois. E o Senhor Jesus olha em torno de si e diz, quem é minha mãe e meus irmãos? Ele fala, todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, é minha mãe, irmão e mãe. Pai, irmão, mãe. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Por que, por exemplo, no primeiro milagre, que alguns deturpam o significado das Escrituras, Maria chega para Jesus e diz, eles não têm vinho. E o que Jesus disse para ela? Uma expressão difícil de entender. Que tenho eu contigo, ó mulher. Ainda não é chegada a minha hora. Essa é uma expressão característica do sentido que João quer trazer com o seu evangelho. A ideia, tu tens os teus propósitos e os meus propósitos são outros. Nós estamos desconectados de propósito. Teus pensamentos são uns, meus são outros. Jesus está falando isso para ela. Como Jesus também falou assim para Nicodemos e para tantos outros que ele encontrou no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 3, por exemplo, Nicodemos fala para Jesus o quê? Mestre, és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se o Senhor não estiver com ele. O que Jesus diz? Parece que Jesus fala em outra frequência, não fala, irmãos? Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Parece que as coisas estão em outra frequência, não parece? Quem trabalha com rádio sabe que você tem que colocar na frequência certa para escutar. Né? Parece que Nicodemos está na 101 e Jesus está na 103, né? Em outra frequência. Essa é a ideia da frase que ele diz para Maria, que tenho eu contigo. É uma frase hebraica idiomática, que significa, os meus propósitos são uns, os teus são outros. Amém, irmãos? Ao longo da história, então, irmãos, não diferente dos outros biógrafos, muitos homens falaram da mãe do Senhor de maneira equivocada. E aí eu gostaria de citar pelo menos 5 coisas para você recordar no seu coração, que dão uma introdução ao cântico de Maria. Maria está adorando o Senhor aqui, não é verdade? Em todo o mundo, ela, por muitos, é venerada e adorada. Mas aqui ela está prestando adoração ao seu Deus. Então nós podemos aprender com ela, não é verdade? Aliás, é um lindo cântico de adoração, onde nós aprendemos onde adorar. A primeira coisa que se mudou o sentido na história sobre essa donzela preciosa é que ela foi chamada, e esse é um dos dogmas, de Mãe de Deus. Essa frase, ela deveria ser entendida de maneira como foi escrita, cunhada pelos autores daquele concílio, que significa portadora de Deus, aquela que o seu ventre carregou o Salvador do mundo. Mas, infelizmente, ao longo da história, tem sido ensinado que ela é a mãe de Deus, como se ela fosse divina e gerando o Filho divino. Infelizmente, é assim que é explicado sobre isso. E, na verdade, o que os irmãos queriam dizer com essa frase? Eles queriam dizer que da linhagem de Davi veio o Messias, que o corpo de Jesus, segundo a carne, veio da linhagem de Davi, do ventre da Virgem Maria, por obra milagrosa do Espírito Santo. Então, nos primeiros dogmas que se criou, foi aquilo que eles chamaram de maternidade divina. O segundo deles foi aquilo que chamaram de Imaculada Conceição. Sabe o que significa isso? Não significa que ela gerou Jesus imaculado no ventre dela. Significa que ela mesma nasceu sem pecado. É isso que significa. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que, com exceção de Jesus, todos os homens nasceram debaixo da condenação do pecado.
É só você ler Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Maria mesmo diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, o quê? Quem precisa de um Salvador é alguém que é necessitado de salvação, irmãos. Mas, infelizmente, ao longo da história, ela é conhecida como alguém que teve uma concepção sem pecado e uma vida inteira livre de corrupção. Se fosse assim, ela não teria morrido. Não é verdade? Porque o corpo dela não poderia ver corrupção como foi o corpo do Senhor Jesus. Mas aí, então, uma coisa é como se fosse base para outra. A próxima é a sua virgindade perpétua. Que Maria era virgem quando concebeu o Senhor, permaneceu virgem depois do seu nascimento até o fim dos seus dias. E como nós lemos aqui em Marcos, capítulo 3, nós vemos que Jesus tinha muitos irmãos. E Lucas 2,7 diz, então deu à luz ao seu primogênito, o envoltou em faixas e colocou numa manjedoura. A pessoa que diz primogênito é a pessoa que tem muitos filhos. E está se referindo ao primeiro dentre muitos. Senão seria o quê? Unigênito. Não é? Mas, infelizmente, irmãos, se ignora aquilo que está escrito. Então, bem longe depois, no século XIX, se falou da ascensão de Maria. Que ela, em corpo e alma, foi elevada às alturas e se tornou rainha do céu. Rainha do céu. Isso é o dogma da ascensão de Maria. Eu já falei, a maternidade divina, a concepção o quê? Imaculada, a virgindade perpétua, a ascensão de Maria, e que leva ao último, que está descrito em muitos documentos, que ela é rainha do céu, que ela governa o céu. E isso você pode estudar com atenção. Só você pegar alguém que escreve sobre isso entre os doutores. Né? Eles dizem que ela é a filha predileta do Pai, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo. É dito sobre ela que ela é auxiliadora, advogada, protetora, medianeira, corredentora com Cristo. Aliás, existem autores que dizem que ela é como se um aqueduto que desce do céu, por meio da qual todas as graças de Deus vêm até nós. E sem ela, nenhuma graça de Deus chega até você. Isso não é o que a palavra de Deus diz. E todos esses títulos são títulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Filho predileto do Pai, o unigênito Filho do Pai. Ele é o nosso advogado diante de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele que intercede por nós. Ele que é o nosso mediador até Deus. É por meio dele que as graças de Deus descem até nós na pessoa do Espírito Santo. Então, irmãos, todas essas coisas foram ditas a pretexto de honrar essa donzela chamada Maria. Mas falar coisas que não são verdade sobre ela não honra o seu nome. Então, irmãos, nós podemos aprender com Maria, sem dúvida nenhuma. Ela foi um vaso escolhido por Deus para trazer o mundo salvador. Mas nós devemos nos livrar dos erros. E eu gostaria de explicar para os irmãos de onde surgem esses erros. De onde surgem esses erros? Surgem da ideia de que a Bíblia não é suficiente. É daqui que surgem esses erros. Surge da ideia que você não precisa só da Bíblia. Você precisa da Bíblia e mais de alguma coisa. E isso aconteceu ao longo da história, irmãos. Ao longo da história se entendeu que a Bíblia, os escritos dos santos pais da igreja, o colégio de bispos e a voz do padre, aquilo que se chama ex-cátedra das bulas papais, têm todos o mesmo nível de autoridade. Então a Bíblia já não é a nossa régua de fé e prática, a nossa régua de medir todas as coisas. Agora nós temos
a palavra de Deus, nós temos aquilo que foi escrito pelos homens de Deus ao longo da história, e muitos deles eram homens de Deus ao longo da história. Nós temos também o colegiado dos bispos, e nós temos a voz daquele que se diz substituto de Pedro. Todos em pé de igualdade. E ainda quando você fala sobre isso, se ouve o seguinte, que não é a Bíblia que tem autoridade, mas a igreja está sobre as Sagradas Escrituras, e a igreja que deu autoridade aos livros das Sagradas Escrituras, e isso não é verdade. Na Declaração de Lausanne de 1958, muitos eruditos deixaram claro essa frase: a igreja não está sob as Sagradas Escrituras. A igreja nunca deu autoridade aos livros das Sagradas Escrituras. A igreja, ao longo do tempo, simplesmente reconheceu a autoridade que esses livros já tinham. Então, qual é a verdade, irmãos? A verdade é que o Rei Jesus governa a sua igreja por meio da sua palavra. Ela é a nossa norma de vida. E isso é bem importante, irmãos, porque às vezes nós estamos olhando o comentário de terceiros como se estivessem no livro da Bíblia. Não é verdade? Então, a Escritura é a coisa mais importante que foi confiada para você e para mim. Nós devemos aprender a entendê-la. Nós devemos entender que Satanás está disponível fazendo o quê? Subtraindo coisas dela, acrescentando coisas a ela e depois a negando, como fez desde o Jardim do Éden. E muitos, infelizmente, estão a serviço dele nesse trabalho. Amém? Como é que isso se aplica na sua vida, na prática? Bom, o que governa a sua vida? O que governa a sua prática, a sua existência nessa terra? É a palavra de Deus? É a opinião que você formou por meio de algum aprendizado além da palavra de Deus? A palavra de Deus, na história da interpretação bíblica, é chamada de normas. Significa norma que normatiza todas as coisas. Todos os outros escritos estão abaixo dessa categoria. As interpretações, os comentários, todos eles estão abaixo. Isso nos leva a fazer, sabe o quê, irmãos? Buscar a Deus em muita oração, pedindo que Deus nos esclareça aquilo que foi escrito. Não pensando que nós somos uma ilha, que nós vamos conhecer sozinho a palavra de Deus, ou que vai cair como osmose do céu na nossa mente. Sermos bons bereanos que avaliam aquilo que foi dito. Porque falava para o irmão ontem, para você se tornar um expert, por exemplo, na culinária, no provar as coisas, leva um tempo. Aí você começa a entender os sabores, as texturas, a diferença, o seu paladar vai se tornando treinado. Então, às vezes, até pelo cheiro, você reconhece alguma coisa que está estranha em algum prato. Quando nós somos treinados, quando nós somos conhecedores da palavra de Deus, quando nós buscamos auxílio para entender as ciências que estão em torno da palavra de Deus, que foram extraídas da palavra de Deus e que são usadas para compreender a palavra de Deus, quando nós nos esforçamos, quando nós oramos, quando nós buscamos conselho, quando nós perguntamos para as pessoas que já têm um pouco mais de experiência sobre isso. Então, nós vamos ser direcionados a como compreender as Escrituras e receber vida delas. Seremos criteriosos. Por que eu perguntei se os irmãos trouxeram as suas Bíblias? Porque ninguém tem que engolir o que eu falo sem avaliar. Vamos olhar a Escritura e vamos ver o que está escrito. Se está escrito, não é? Está sendo bem interpretado, porque na grande maioria das suas doutrinas fundamentais, a Bíblia tem aquilo que os reformadores chamaram de perspicuidade, clareza, transparência. Ela é muito clara. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela é infalível, inerrante e toda suficiente. E é daqui que vem o erro que levou a distorcer essa donzela chamada Maria. Amém? Então nós vamos aprender com Maria um pouquinho sobre adoração.
Vamos ao cântico dela, verso 46. E em 3 partes simples. A primeira coisa que nós vemos em Maria é uma adoração integral da parte dela. E é isso que está acontecendo aqui em torno do nascimento do Senhor Jesus. Os anjos estão adorando, os pastores estão adorando, Isabel está adorando, Maria está adorando, Zacarias está adorando. Nós temos anjos descendo do céu para adorar. Os pastores estão vindo de longe para adorar. Então nós podemos aprender sobre isso. Verso 46 diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor. 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aqui temos Maria inteira envolvida. E, na verdade, irmãos, uma das coisas que nós podemos observar no relato dos evangelhos é a diferença de verdadeira adoração para adoração exterior, falsa, falsificada. Né? O Senhor Jesus mesmo disse aos fariseus no capítulo 15, verso 8 de Mateus assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Sabe o que é isso? Mero formalismo, vazio, vão, desprovido de realidade. Com Maria nós aprendemos a adorar integralmente. Aquela adoração que vem do Espírito, toca a alma e é expressada em palavras pelos lábios e por atitudes de amor. É isso que nós aprendemos com ela. Então, nós podemos realmente, irmãos, estar fazendo tudo certinho exteriormente. Aliás, era isso que aconteceu com a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Eles sabiam julgar os mestres, os falsos mestres, aqueles que chamavam apóstolos e não eram. Eles tinham uma boa ortodoxia, mas tinham perdido aquela primeira realidade de vida interior. Não é assim? Nós realmente podemos, como o Sardes, ter nome de que vive, estar mortos. Fazer tudo certo exteriormente, mas não ter realidade. Então nós aprendemos com Maria uma maneira de adorar. E esse, irmãos, é um poema que muitos de nós temos que aprender como é que funciona na língua que Maria está pronunciando, né? Porque os 2 primeiros versos, eles têm aquilo que nós chamamos de um paralelismo culminante ou progressivo. A poesia hebraica é disposta a poesia hebraica não rima fonética, rima ideias. Por isso que você lê os provérbios e uma primeira frase está ou sendo sinônima da segunda, ou sendo uma negação da segunda, ou algo que vai aumentando em clímax a próxima frase. Isso é rimar ideias. Ao filho mau é a vergonha do seu pai, mas o filho obediente é a alegria da sua mãe. Isso é um paralelismo antitético. Isso acontece, por exemplo, na oração de Jesus, no Pai Nosso. E eu vou separar 2 frases para nós entendermos. Venha a nós o teu reino. Essa é a primeira frase do paralelismo. Qual é a próxima? Hã? Isso é um paralelismo sinônimo, explicativo. O reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita. Se nós não sabemos isso, vamos ter dificuldade para estudar o livro dos Salmos e toda a literatura poética hebraica. Então, só para vocês lembrarem, para depois pesquisar, mas nas gramáticas nós vamos estudar sobre isso. Nós temos um paralelismo sinônimo, quando a próxima frase é uma explicação da anterior, paralelismo antitético, quando a segunda frase é uma negação da anterior. Nós temos também o paralelismo que é chamado de progressivo ou culminante, quando as coisas vão se colocando em justa posição uma sobre a outra até chegar num clímax. É chamado também de sintético. Muitos pensam aqui
que a primeira frase de Maria está com um paralelismo sinônimo com a segunda. E dizem que alma e espírito é a mesma coisa, e dão uma explicação para isso. Mas não existe só esse tipo de paralelismo. Aliás, o que nos ajuda com isso, sabe o que é? E pode parecer estranho para você, para que não está habituado, mas às vezes a bênção está na gramática. Por quê? Porque o verbo engrandecer aí está no presente. Minha alma engrandece ao Senhor. Mas a próxima frase, que é a segunda parte do paralelismo culminante, o verbo está no passado ou naquilo que nós chamamos de aoristo. O que significa isso? É um momento no tempo, na história, de uma ação concluída. Por exemplo, lá em Romanos 3, 23, todos pecaram. Vou citar os textos para os irmãos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5,12. Pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse verbo pecar ali é um tempo aoristo, ou seja, um tempo de uma ação concluída em determinado momento. Interessante, né? Porque o verbo alegrar-se aqui está nesse tempo. Está falando assim, a minha alma engrandece ao Senhor. Por quê? Porque o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aqui nós temos esse movimento. O verbo engrandece no presente e o verbo alegrar-se nesse tempo que eu mencionei aos irmãos. Amém? E o que isso diz respeito a nós, irmãos? Aqui nós temos um caminho da vida espiritual. E nós temos que entender o quão profundo é a adoração. A verdadeira adoração. Porque ela nasce em Deus. E ela não é senão uma resposta do nosso coração a Deus. Quando nós tocamos o Senhor, nosso espírito, então a alegria do Senhor nos enche. Nossa alma é permeada e nós engrandecemos com ela a Deus. Nossos lábios se rompem em expressões de louvor a Deus. Então isso domina todo o nosso ser. Por isso que é uma adoração interna, intensa, porque esse verbo engrandece sempre com muita força. De uma alegria que dominou o coração do homem e dominou o coração de Maria e acontece frequentemente. Então é uma adoração intensa, interna e habitual. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Os irmãos entenderam, irmãos? Basicamente, cada verbo está num tempo. Um está como uma ação concluída em determinado tempo, o verbo alegrou-se, e o outro está no presente, engrandece. Então, é possível que não seja um paralelismo sinônimo, mas um paralelismo chamado culminante. Se os irmãos estudarem, vão ter outros tipos. Existem formas de quiasmo das poesias, onde, se você ler de trás para frente, de frente para trás, você vai encontrar a mesma ideia central no centro de um salmo. Como se as linhas fizessem assim, até o versículo central. Em segundo lugar, nós temos uma adoração humilde aqui. Verso 48 nos diz o quê, irmãos? Porque contemplou a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Os irmãos sabem o que é humildade, irmãos? Tem um livro do irmão André Murray, chamado Humildade, a beleza da santidade. Ele define humildade segundo a palavra que está aí na sua Bíblia. Humildade é o senso do completo nada ser, que vem quando vemos como Deus é tudo. Vou repetir para os irmãos. Humildade é o senso do total nada ser, quando vemos como Deus é tudo, e no qual damos caminho para Deus ser tudo. É essa donzela humilde que nos ensina sobre adoração. A adoração vem dos corações humildes a Deus. Amém? E o que o texto diz?
que Deus contemplou a humildade dela. O Deus que observa mentes e corações, sondou o coração humilde dela. Porque nenhum de nós escapa às lentes dos olhos de Deus, irmãos. Às vezes nós estamos com os nossos braços levantados para alguém de fora olhar a nossa vida, para dizer, olha que irmão abençoado, como ele ora alto, como ele fala com Deus. Mas Deus é o Deus que sonda mentes e corações. É o Deus, naquela história de Agar no deserto, que é o El Roi, o Deus que vê. Mas ele não só vê, ele vê e supre a necessidade daquilo que está faltando. Então, quando Deus olha para Maria, ele conhece o coração dela, conhece a intenção do coração dela, as respostas dela, a humildade dela. Ele olha para atendê-la. Porque o que foi a última frase que Isabel disse para ela? Bem-aventurada a que creu. Aqui que está o começo de tudo. Porque serão cumpridas nelas as palavras que lhe foram ditas pelo Senhor. Então ele está provendo aquilo que precisava, amém, irmãos? Isso significa também que essa donzela não armazenava pensamentos soberbos. Isso é bem importante para nós. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5. Deus dá graça aos humildes. Não é assim? Os olhos do Senhor estão sobre nós todos, sondando os nossos corações. E Ele conhece os nossos corações por completo, coisas que a nossa mulher não conhece, o nosso marido não conhece, que os nossos filhos não conhecem, que ninguém jamais imaginou. O Senhor sonda os corações e as mentes. Maria, nesse texto, também é chamada da serva do Senhor. Bem interessante, né? De rainha do céu a escrava, porque a palavra serva aqui é escrava. Doulos, escravo. Alguém que foi totalmente vendido e não tem direito nenhum e pertence a outro. Essa é Maria, em nosso texto. A pergunta para nós é, nós já nos dispomos a Deus dessa maneira, irmãos? É evidente que não. É evidente que nós temos que aprender muito sobre a adoração com ela, que nasce de um coração humilde, de um espírito cheio de contentamento em Deus, que passa por uma alma que engrandece o Senhor repetidamente e que então produz pelos seus lábios hinos de louvor a Deus. Isso é Maria. Será que nós já conhecemos a nossa condição fraca, a nossa condição pecaminosa diante de Deus? Será que nós já entendemos que Deus é tudo que nós precisamos e sem Ele nós não somos nada, nem somos capazes de respirar sem Ele? Muitas vezes nós estamos brincando, irmãos, com o Deus que dá vida e tira a vida. Não é assim? Mateus 5,3 diz o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois, na sequência dessa canção, nós vamos ver como os soberbos são apagados da história. E como os humildes permanecem com um legado diante de Deus. Como o texto diz, pois desde agora todas as gerações me considerarão uma mulher bem-aventurada. Amém? Então nós vemos uma adoração integral, uma adoração humilde, e nós vemos então, em terceiro lugar, uma adoração direcionada a Deus com muito entendimento de quem é Deus. É impressionante o entendimento de Maria sobre as Escrituras. Quando nós lemos esse cântico, irmãos, começa a ressoar dentro do nosso coração que conhecemos as Escrituras, diversas passagens das Escrituras que Maria tem guardado dentro de si. Por exemplo, a primeira delas é que ela está citando um cântico bem parecido com o de Ana em 1 Samuel capítulo 2. Algumas palavras similares ao cântico de Ana. Depois ela faz citações e alusões dos Salmos 111, 103, 89, 107, 98. Faz também citação de Isaías 41. Então são palavras direcionadas
ao Deus Salvador com pleno conhecimento daquilo que ele é e daquilo que ele pode fazer. Então, a nossa adoração, irmãos, deve ser uma adoração com entendimento e com conhecimento de Deus. Senão, muitas vezes, nós estamos adorando os ídolos. J. Packer, naquele livro O Conhecimento de Deus, ele fala sobre isso. Alguns cristãos não têm imagens de madeira, de pedra diante de si, mas eles criam nas suas mentes uma imagem de Deus que não passa de um ídolo. E o Deus que eles adoram não é o Deus das Escrituras, é o Deus da imaginação do coração deles. E isso é uma outra forma de idolatria. Aliás, os santos do passado diziam algumas coisas sobre isso. Na sequência, tinha-se aquilo que chamou-se lecture divina, que é a leitura das Escrituras Sagradas. Essa leitura conduzia aquilo que foi chamado de lex credendi, que significa a norma da nossa fé, a nossa crença, que coordenava aquilo que foi chamado de lex orandi, a norma da nossa oração, aquilo que rege a nossa oração. E foi chamado de lex vivendi depois, aquilo que coordena a nossa vida. A leitura bíblica, veja, traz a norma da fé, porque é isso que a palavra fala em Romanos 10, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, que direciona todas as nossas orações e nos ensina como viver a nossa vida. Lectio divina, lex credendi, lex orandi, lex vivendi. Então não é brincadeira, Maria conhecia bem o Senhor, está adorando alguém com entendimento. Isso é adorar em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Para Maria, por exemplo, como é que ela começa? Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus o quê? Para Maria, Deus é quem? Um Salvador glorioso. Para Maria, ele é esse Salvador. Aliás, irmãos, nós podemos saber tudo sobre Deus. Se ele não é o nosso Salvador, não adianta de nada para nós. Porque todos os outros atributos de Deus vão estar contra nós. Até mesmo o amor e a misericórdia de Deus em nós. Sabe por quê? Porque se Deus ama a vida, ele odeia alguém que odeia o próximo. Ele tem que dar uma resposta àquele que odeia, irmãos. Porque ele ama a vida. Então a primeira coisa que o homem precisa é de um Salvador. Essa é a primeira coisa que o homem precisa. E isso que Maria descreve no seu cântico de adoração. Como é que ela começa? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Se não for um Salvador, nós não teríamos motivo para adorar. A adoração surge de um coração vivificado, regenerado, perdoado, separado para o uso de Deus. Mas, seguindo o nosso texto, nós vemos que Maria conhece o Senhor como Deus poderoso e santo. Verso 49. O poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quem é Deus para Maria? É o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, o sustentador da vida. Aquele que é totalmente outro, que supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. É a fonte de toda boa obra. Quem é Deus para Maria? É santo, separado de tudo, pureza absoluta. Não há outro como ele. Por isso que Isaías 45 diz, eu sou o Senhor, não há outro. Diante de mim, não há Deus. Eu sou o Senhor. Amém? Eu lembrava ontem com alguns irmãos, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Os irmãos que vão para a academia vão me entender bem. Eu espero.
precisamos compreender o conceito de piedade. Escreva aí em algum lugar no seu celular, no cantinho da sua Bíblia. É uma palavra extremamente difícil para os tradutores. A palavra eusébion. Uns traduzem como religião, outros como piedade, outros como devoção, outros como culto religioso, outros como adoração, piedade. Principalmente nas pastorais é uma palavra que precisa ser bem compreendida, porque as pastorais vão ser textos que nos falam da vida e do dever da igreja. 1 Timóteo, Paulo vem tratando de deixar Timóteo em Éfeso para pôr em ordem muitas coisas, porque haviam pessoas que julgavam ser mestres, como diz o capítulo 1, verso 6, que haviam se desviado da verdade, que perderam-se loquacidade frívola, que pretendiam ser mestres da lei, não compreendendo nem o que diziam e nem sobre os assuntos que faziam ousadas asseverações. No final desse livro, ele fala de contradições do saber. Sabe aquela ideia que a pessoa pensa que sabe sobre alguma coisa e tenta ensinar o outro, como houvesse um significado oculto, só acessível para poucas pessoas iluminadas? Né? Paulo precisa colocar Timóteo em Éfeso para resolver essa situação. E vai dando recomendações do que fazer na igreja, de como que deve ser o caráter dos obreiros, por exemplo, no capítulo 3 dessa epístola. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, vai falando tudo aquilo que diz respeito a presbíteros, diáconos. Depois, no verso 15, no capítulo 3, ele diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na igreja de Deus, na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e firmamento da verdade. O problema é que o próximo verso parece que Paulo muda de sintonia, porque ele diz assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. E começa a falar de Cristo, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo e recebido na glória. Não é? Mas do que Paulo estava falando, irmãos? Da igreja. Ele estava falando que a igreja é a coluna e o firmamento da verdade. A ideia é que o próprio Deus se confiou à igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, a manifestação de Cristo por meio de homens e mulheres reunidos juntos. E nós temos que ter temor como andar na casa de Deus. Se eu demorar, Timóteo, veja como você está procedendo. Na casa de Deus, que é o quê? A igreja de Deus vivo, que não é esse lugar, os irmãos já sabem, né? Muito bem. Mas é o corpo de membros nascidos de novo, regenerados, perdoados, habitados pelo Espírito Santo e batizados no mesmo Espírito, num só corpo, a igreja. E a igreja é a manifestação de Cristo por meio da carne humana. Então, para nós entendermos bem esse texto, nós temos que entender, primeiramente, o aspecto dele relacionado ao cabeça e também o aspecto dele relacionado ao corpo. Olha só o privilégio que nós temos, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque Maria conhecia o poder de Deus que havia sido aplicado dentro do seu íntimo. O poderoso me fez grandes coisas. E é uma coisa que se aplica a nós. O poderoso Deus nos fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Ele é o Deus que está em todos os crentes, age por meio de todos. Como diz Efésios 4, 6. Este é o mistério da piedade. Deus manifestado na carne. Primeiramente, falando da encarnação do Verbo. Mas o Verbo ascendeu ao céu. Não é verdade, irmãos? E o que ele fez depois que ascendeu ao céu, irmãos?
ele derramou o seu espírito, batizou 120 irmãos para dentro de um só corpo místico, que é o seu próprio corpo, e Lucas diz que Jesus continuou, por meio da sua igreja, a fazer e a ensinar no livro de Atos. Será que acabou no capítulo 28 ou Jesus continua a fazer? Ou será que nós pensamos que agora nós nos tornamos capacitados a fazer alguma coisa separados de Cristo? E todas as vezes que Cristo se manifesta em nós, irmãos, em outras palavras, é Deus manifestado na carne. Isso é um mistério grandioso, inexplicável. Justificado em espírito, o que mais diz? Contemplado por anjos. Todas essas frases que nós poderíamos explicar com relação a Cristo e com relação à igreja, não vou explicar agora. Poderia explicar o que significa ser justificado em espírito. No que se refere a Cristo, significa que o Espírito Santo, em todo o seu ministério terreno, havia dado testemunho que ele era Deus, que ele estava fazendo as obras e tinha o testemunho do Espírito que ungiu Jesus com poder para fazer aquelas obras durante todo o seu ministério terreno. Então, quem olhava para Jesus dizia, ele é Deus. Isso se justifica. E isso culminou quando o Espírito Santo comprovou que ele era Deus, o tirando do sepulcro. Não é? Como fala Romanos capítulo 1, verso 4. Designado Filho de Deus com poder, pelo Espírito Santo, através da ressurreição dos mortos. Então é uma ideia de declaração de que a justiça de Deus estava presente, por meio do Espírito Santo. Contemplado por anjos, Jesus foi em vida e morte contemplado por anjos. A igreja também. A salvação da igreja são coisas que 1 de Pedro 1 diz que são coisas que os anjos anelam prescrutar. Efésios 3,10 diz que a igreja apresenta diante de principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Aí nós temos o texto do pregado entre os gentios. Quem é que pregou entre os gentios? A igreja, irmãos. Cristo através da igreja. Deus manifestado em carne. Querido no mundo, porque a igreja dá o testemunho de Cristo, e será recebida na glória como Cristo foi. Se os irmãos notarem que não há como conciliar com o cabeça somente, colocando essas sentenças em ordem cronológica. Porque senão a glória de Cristo ia ter que estar antes, nesse texto. Teria que estar assim, manifestado na carne, justificado em espírito, recebido na glória. Mas não está assim. Tinha que estar assim. Manifestado na carne, justificado em espírito, recebido na glória, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo. Tinha que estar assim. Mas não está assim. Porque não se refere só à cabeça. Se refere à cabeça e o corpo, que é a igreja. Mas aí o que acontece, irmãos? A partir do verso 6, depois de falar do engano dos falsos mestres, que são muitos, particularmente nos nossos dias, Paulo diz a Timóteo assim, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. E é aqui que eu queria falar com os irmãos que se alimentam para treinar. Né? O que você faz antes de treinar? Você tem que tomar o quê? Um pré-treino? Comer legal, não é assim? É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Só que está dizendo que ele tem que ser alimentado com a verdade e com a boa doutrina. Essa é a ideia que está no coração de Paulo para Timóteo. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom diácono de Cristo. Aquele que serve, né? Alimentado, nutrido com as palavras do quê? Da fé e da boa doutrina. A fé é o próprio corpo da Bíblia, que não é a sua crença, mas é o conjunto de verdades que a Escritura contém. E a doutrina é esse conjunto de verdades descritos em ordem e compreendido bem por Timóteo. É com isso que ele está comendo, é disso que ele está se alimentando, é disso que ele é nutrido, por isso ele se torna um bom ministro de Cristo. Daí ele diz, agora a parte negativa, o que você faz? Não se mete com coisas que não importam.
É o que ele diz no verso 7. Rejeita fábulas profanas, coisas de maluco, coisas de velhas caducas. Aí ele diz uma frase estranha, irmãos. Exercita-te pessoalmente aonde? Guarde aí. Essa é a ideia. Você é nutrido pela palavra, constituído pela palavra e exercitado na vida. A vida de Cristo. Você está ocupado com a vida de Cristo. Você está se alimentando da palavra de Cristo. Agora ela faz parte de você pelo poder do Espírito Santo. E você está se exercitando numa vida que tem origem em Deus. É isso que é piedade. Tem origem em Deus. É vivida no poder de Deus, na manifestação de Deus. E então exige de nós uma resposta em devoção, adoração e serviço ao nosso semelhante. Isso é piedade. Esse é um mistério de Deus manifestado na carne humana. E a recomendação para nós é: exercita-te pessoalmente na piedade. Ele diz: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida, veja, que agora é e daqui há de ser. Ele fala: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ele diz: ora, é para esse fim que nós, Paulo está dizendo, eu também, Timóteo, nós labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque nós pomos a nossa esperança, temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Esse é o Deus de Maria, esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o mistério da piedade. Essa é a vida pela qual nós devemos viver. Imagina se você pensa que vai agradar a Deus na força do seu próprio braço, irmão. Você está redondamente enganado. Amém? Maria tinha um relacionamento autêntico e real com Deus, conhecia Deus. Por isso podia adorar a Deus como um Deus poderoso e santo, capaz de suprir todas as suas necessidades. Amém? Verso 45 diz isso, né? Mas não somente isso, ela conhecia Deus como um Deus misericordioso. Verso 50. A sua misericórdia vai de geração a geração entre aqueles que o temem. Então a adoração de Maria era uma adoração que conhecia o Deus Salvador, o Deus poderoso, o Deus Santo, o Deus misericordioso. Aliás, Lamentações fala que é a causa de nós não sermos destruídos. A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está descrita no Evangelho de Deus, segundo Paulo, em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11. Porque no capítulo 12, verso 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por todas essas misericórdias de Deus que eu apresentei para vocês. Agora vocês têm que apresentar os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é Deus vir assistir homens pecadores, não merecedores, pobres, Deus vir salvá-los. Isso é misericórdia de Deus. Em uma frase, a misericórdia de Deus é Deus não dar a você aquilo que você merece. Graça é dar Deus a você aquilo que você não merece. Misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece. A gente tem que cuidar com algumas músicas que se cantam, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu, por exemplo. O que era seu por direito? O inferno, o lago de fogo, você era um filho da ira, estava debaixo da ira de Deus, separado de Deus. Isso era o que era seu. Aí Deus nos deu aquilo que nós não merecemos. Isso é misericórdia, irmãos. Deus decidiu salvar. Deus não imputou aos homens as suas ofensas, como diz a palavra de Deus. Ou seja, Deus não nos enviou para o inferno que nos era merecido. Isso é misericórdia. Amém? E essa misericórdia é dispensada a todos aqueles que conhecem o caráter de Deus e temem a Deus.
ela se renova de geração em geração sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que conhecem a posição que Deus ocupa no universo e o respeitam como tal, e lhe dão a ele os seus direitos, o temor que lhe é devido. Amém? Mas também Maria reconhece que Deus é o governador do mundo, o soberano sobre todas as coisas, verso 51. O que diz o texto? Deus agiu com braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Irmãos, numa cidade esquecida do mundo, aquilo chamado Galiléia dos Gentios, ao norte de Israel, uma região que jazia nas trevas, como diz o texto, lhe brilhou a luz. Uma jovem humilde, pobre, sabe sobre um Deus grande e que tem domínio sobre o mundo todo. E se ela está lá, foi lá que Deus a colocou. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é tão poderoso que Ele é capaz de derrubar o rei do Egito, o rei da Babilônia, o rei da Pérsia, o rei da Grécia, o rei de Roma. O império que estava presente quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado como um maldito naquela cruz. O Império Romano passou, irmãos. Nós temos algumas características dele somente no mundo. Cristo permanece. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O Deus de Maria é um Deus grandioso, irmãos, salvador, poderoso, santo, misericordioso, soberano. É isso que nós aprendemos com ela. O Senhor nos ajude. E não somente isso, Ele é também um Deus supridor de todas as necessidades. Como diz o verso 53. Ele encheu de bens os famintos e despediu os vazios ricos. Esse Deus que é foco da adoração de Maria é um Deus que vê todas as coisas e supre conforme a necessidade. Como Paulo fala aos filipenses, depois de receber a oferta dos filipenses, ele diz a eles: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que bênção, né, irmãos? Deus não nos dá aquilo que pedimos, nos dá aquilo que precisamos. E todas elas estão aonde? Em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a resposta para todas as perguntas do mundo. Cristo Jesus é tudo que eu e você precisamos. Não outra coisa, só Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala que Ele encheu de bens os famintos, está falando de Cristo sendo dado aos pobres e carentes, a esperança da vida para eles. Nós somos pobres, famintos, necessitados e carentes. Do que, irmãos? De Cristo. E hoje nós andamos pedindo as bênçãos de Deus e deixando de lado Deus das bênçãos. Não é assim que acontece? E a nossa oração devia de ser: Senhor, me dá mais do seu Filho. Deixa eu experimentar de todas as riquezas que tu já me deu nele. Me responde com o teu Filho, Senhor. Me mostra os propósitos que existem no coração do Senhor, do qual Cristo é o centro. Os irmãos sabem, sempre conto para os irmãos a história de um irmão que a filha estava com câncer no útero, e o genro dele orou a Deus e disse: Senhor, qual é o seu propósito nessa doença? E ele orou várias vezes. E o Senhor respondeu ele disse: meu propósito é edificar a minha igreja. O que está dizendo, irmãos? Está dizendo que Deus vai nos dar aquilo que precisamos para a edificação. Ele nos suprirá com aquilo que de Cristo nós necessitamos para a glória de Cristo e para a edificação do seu povo. E todas as coisas dessa vida vão contribuir juntamente para que isso aconteça. Os irmãos estão entendendo, irmão? Nós pessoalmente, nós corporativamente, vamos receber do Senhor aquilo que nós precisamos. Amém, irmãos? Amém? E como nós vemos isso na vida de Maria? Nós vemos uma virgem
totalmente incapaz e impossibilitada, por obra do Espírito Santo, tendo uma criança, o Deus encarnado, gerado no seu ventre. Porque para Deus não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas. O soberano nos fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Essa é a adoração que nós aprendemos com Maria. E por último, então, dentro desse tema de adorar com entendimento a Deus, nós vemos a fidelidade de Deus expressa nos versos 54 e 55. O texto diz: amparou a Israel, seu servo. Isso é uma citação de Isaías, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Pense em alguém daquela época, irmãos. Pense que alguém que olhava para trás e dizia: poxa, faz muito tempo que Deus prometeu a Abraão que na descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra. E daquele homem, Deus fez uma família, daquela família uma nação, um povo, por meio do qual veio o Messias. E alguém daquela época esperava, olhava para trás. E será que não pensava como nós, irmãos? Como tarde, ó Senhor. Porque ainda não veio responder as suas promessas? O que aconteceu? Será que Deus está dormindo? Não é assim? E é interessante, irmãos, porque hoje nós estamos em 2024. E nós somos alvos do cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão. Há muito tempo atrás. Por quê? Porque grande é a fidelidade de Deus. Ele não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. E nós o adoramos por conta da sua fidelidade. Ele é um Deus fiel. Hoje nós temos ideia que Cristo veio. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E para que Cristo veio? Aí o verso 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Coloque o seu nome aí, sua família, a igreja em Joinville, Santa Catarina, no Brasil, no mundo, no tempo que nós vivemos. Por quê? Deus é fiel. E Ele não se esqueceu das promessas que Ele fez. Ele cumpriu todas em Cristo. Cristo é o cumprimento de toda a profecia, de toda a tipologia, de todas as promessas de Deus. Nele, nós temos o sim de Deus e o amém de Deus para a glória de Deus. E nós estamos aqui hoje por conta disso, porque Deus é fiel. É isso que nós aprendemos com Maria. A adorar um Deus com entendimento. Amém, irmãos? Os irmãos acham que isso está denegrindo a imagem de Maria, irmãos? Os irmãos percebem que essa donzela é preciosa, foi escolhida por Deus, que nós estamos exaltando a imagem dela e sendo fiel àquilo que ela fez. O texto diz o quê? A bênção de Abraão chegou até nós, os gentios, em Jesus Cristo, a fim de nós recebermos pela fé o Espírito prometido. A bênção de Abraão chegou até nós pela semente da mulher, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio e por sua morte, que é a expressão do seu amor e da sua misericórdia, nos resgatou para Ele. Colocou sobre os lombos deles os nossos pecados, para que nós pudéssemos adorar a Deus livremente. Amém? Ele prometeu que Cristo viria e o que aconteceu, irmãos? Cristo veio. Mas Cristo disse que voltaria, não é verdade? O que você acha, irmão? O Senhor Jesus vai voltar ou não? Essa é a nossa esperança. Hebreus 9:11 diz que Cristo veio e cumpriu aquele rito que todas as coisas da lei eram figuras e se entregou de uma vez por todas como sacrifício pelos nossos pecados. Mas depois, no 9:28, ele diz assim também Cristo, depois de ter se oferecido uma vez por todas para sempre, pelos pecados de muitos, o texto diz, aparecerá
uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Essa é a promessa, irmãos. Segundo a fidelidade de Deus. Quem pode dar um glória a Deus por uma promessa como essa? Hã? É uma bendita esperança. E é isso que nós aprendemos com Maria. Cristo é o motivo dos nossos cânticos. Esse é o centro de toda essa história que está acontecendo no Evangelho de Lucas. O bebê Jesus é o centro de toda aquela história. O Salvador do mundo. Ele receberá o nome de Jesus, o texto diz, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Ele é o motivo dos nossos cânticos. Amém? O que nós cantamos? Nós cantamos sobre e adoramos a Deus pelo seu poder, pela sua santidade, pela sua misericórdia, pela sua soberania, pela sua provisão, pela sua fidelidade. É assim que nós cantamos em semelhança de Maria. Amém? E Cristo é o motivo de todos os nossos louvores a Deus. O Senhor nos ajude a enxergar isso, irmãos. Nós possamos nos render ao Senhor de verdade. Entender esse grande mistério da piedade. O quanto nós somos abençoados em Deus, o quanto nós podemos manifestar a Deus, se realmente nós tivermos um coração como o dela, humilde, dependente de Deus, vivendo para a glória de Deus e obediente a Deus. Amém? Proclamamos, Deus, tua palavra.